Fala, gente, tudo bem? Prazer, eu sou o professor João, sou professor de Geografia e espero estar com vocês aqui para a gente ter várias aulas legais, várias aulas interessantes sobre alguns assuntos que vão cair nos vestibulares que vocês vão realizar. Galera, para a aula de hoje, eu selecionei o tema da Geografia da População. Por quê? É um tema muito cobrado no vestibular da UERJ, tá? E dentro desse tema, a gente consegue observar uma série de questões, uma série de tópicos que geralmente vão cair no vestibular de vocês. Galera, quando a gente fala de geografia da população, a gente está falando, de uma busca por tentar compreender as dinâmicas populacionais e como se relacionam no espaço. Porque a geografia, ela é o estudo do espaço junto com o homem. É a relação justamente do homem com o meio em que ele vive. Então, a gente entender essa questão da população e de como ela se relaciona com o nosso dia a dia é muito importante, tá? Galera, para essa ciência é dado o nome de demografia. Então, quando a gente estiver falando sobre demografia, nós estamos falando sobre a geografia da população, sobre a população em si. No vestibular é muito cobrado pirâmides etárias, gráficos sobre população. Isso é muito interessante a gente observar na geografia, porque a geografia ela vai falar sobre diversas taxas, diversos nomezinhos, conceitos que vão estar dentro da geografia da população, mas que a gente vai ver de diversas formas. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos demográficos. Por exemplo, população absoluta e população relativa. Às vezes a gente se confunde um pouco com esses dois termos. Mas a população absoluta trata da população total. Do total de número de pessoas que vivem naquele determinado local, naquela determinada cidade, naquele determinado país. Beleza? Essa é a população absoluta. Tá? É a população total. O número total de pessoas que vivem naquela região. Sobre a população relativa, tem um pouquinho de diferença. A gente não está mais falando sobre a população somente total. Nós estamos falando também da área, daquele determinado local. A população relativa, ela vai tratar justamente da relação entre o tamanho da população e o tamanho da área daquele determinado local estudado. Por exemplo, nós temos dois nomes que são muito utilizados junto com a população relativa. São eles: povoado e populoso. Se eu pego o Brasil e eu analiso a população absoluta, então a população total, eu falo que tem muita gente no Brasil. E de fato tem. O Brasil, ele é um país populoso. O que é populoso? Trata-se da população absoluta. Tá? Então, se aquele determinado local tem ou não muita gente. Já um local povoado é um local que ele é espalhado, a população está bem distribuída naquele território. É uma população cheia para aquele determinado local. Eu sempre dou o exemplo do Maracanã e da sala de aula. Se eu coloco dentro de uma sala de aula 40 pessoas, aquela sala de aula vai parecer estar muito cheia. Só que se eu pego essas mesmas 40 pessoas e coloco dentro do estádio do Maracanã, vai parecer que esse estádio está vazio. Só que o número da população é a mesma. São 40 pessoas. O que mudou foi o tamanho do espaço, da área em que essas pessoas estão. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito grande territorialmente. A sua população também é grande. Só que a sua área é muito, muito grande. Então, essa população não está bem distribuída no seu território. Por exemplo, eu pego Mônaco. Mônaco é um principado ali da França, onde tem a corrida de Fórmula 1. É uma área muito pequena, com pouquíssimos quilômetros quadrados. E quando eu pego a população de Mônaco e coloco naquela área, vai dar uma densidade demográfica muito elevada. E é isso que era aí que eu queria chegar com vocês, galera. Na população relativa, a gente está falando de densidade demográfica, que é a relação entre o número total de habitantes e a área em quilômetros quadrados daquele local. Então, por exemplo,
Se eu pego o Brasil como exemplo, nós temos 211 milhões de habitantes, mais ou menos, e comparo com a área total desse território, nós chegamos no número em habitantes por quilômetro quadrado. Esse número é a densidade demográfica. No caso do Brasil, 24,88. É como se a cada quilômetro quadrado do Brasil nós tivéssemos 24 pessoas. Quanto maior for esse número, maior é a densidade demográfica daquele local. É aqui que a gente vai perceber se um local ele é povoado ou não é. O Brasil, por exemplo, é um país muito populoso, mas não é um país povoado. Se você pegar, e aí cai muito em vestibular, um mapa de densidade demográfica, de distribuição da população, você vai ver que, por exemplo, no Brasil, geralmente as cores mais vermelhas é onde concentra o maior contingente populacional. E aí no Brasil a gente vai analisar que no litoral brasileiro é onde está a maior parte da população. Por quê? E aí tem questões históricas, a questão da chegada dos europeus no Brasil, das primeiras cidades sendo formadas, logo depois a expansão para o interior, que ainda hoje ocorre. Tá? Então, quando falamos dessa densidade demográfica, estamos falando da relação entre a população absoluta, que é o número total de pessoas daquele determinado espaço, e a área daquele espaço. E aí vai ter que ver o que a gente está analisando. A gente está analisando um país, um continente, uma cidade, um município, etc. Beleza? Continuando sobre os conceitos demográficos. Nós temos as taxas. Cai muito isso também, galera. Entender as taxas, principalmente a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, é fundamental para a gente ter uma análise completa daquele local que nós estamos estudando. A taxa de natalidade vai ser a quantidade de pessoas que nascem num período de 1 ano. Já a taxa de mortalidade é o contrário. É o número de pessoas que morrem num período de 1 ano. Beleza? Galera, sobre o crescimento vegetativo, é justamente essa relação entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se tem muita gente que nasce num local que morre menos gente, o que acontece com a população daquele local? Vai subir. Por quê? Está nascendo mais gente do que morrendo. Se é um local que morrem mais pessoas do que nascem, você vai ter uma diminuição na população. Isso, se a gente parar para analisar desde do século passado, vamos perceber que a população nascia muita gente e morria muita gente. Isso era o fato de nós não termos uma medicina tão avançada. A partir do momento que a medicina avança, a taxa de natalidade continua muito alta, porém a taxa de mortalidade diminui. Isso causa um boom da população no mundo. A população cresce muito. Nós temos um crescimento vegetativo muito elevado. A partir do momento que as políticas públicas, principalmente de contenção dessa população, começa a vir à tona, nós temos a diminuição na taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ela permanece cada vez mais diminuindo conforme a medicina vai avançando. A qualidade de vida vai aumentando, as pessoas vivem mais. Se você parar para pegar a expectativa de vida de um brasileiro há 100 anos atrás, era muito menor do que é hoje. Ok? Galera, sobre outra coisa que sempre cai nos vestibulares, sempre cai para a gente analisar, são as pirâmides etárias. Tá? Quando a gente pega uma pirâmide etária, a gente tem um formato certo. Do lado, geralmente esquerdo, nós temos os homens, do lado direito, as mulheres. A base dessa pirâmide vai ser composta por jovens. O corpo por adultos e o seu topo por idosos. Normalmente, nós temos a pirâmide, ela começa entre 0 e 5 anos, e aí essa faixa etária vai subindo até alcançar mais 100. E aí, através dessa pirâmide, e aí nós vamos ter as outras idades aqui,
Através dessa pirâmide, nós conseguimos observar se um país ele é desenvolvido, se um país ele é subdesenvolvido, o que está acontecendo naquele país. Por exemplo, normalmente em países subdesenvolvidos, nós vamos ter uma pirâmide com a sua base muito larga. Nascem muitas pessoas. Já o seu topo vai ser estreito. Por quê? Porque em países subdesenvolvidos, a expectativa de vida é menor. Então as pessoas chegam pouco aos 100 anos. Ok? Então, países subdesenvolvidos, base larga, topo estreito. Países desenvolvidos, nós vamos ter uma pirâmide mais retinha. Por quê? Porque a sua base vai ser menor e o seu topo vai ser um pouco maior. A expectativa de vida vai ser maior. A qualidade de vida vai ser maior. Pessoal, para finalizar aqui, a gente vai falar um pouco sobre as teorias populacionais. Ok? Que são teorias que foram formatadas lá no século passado, que falam um pouco sobre essa perspectiva populacional do mundo. Tentam explicar alguns dos fatores que proporcionaram a população estar como está hoje. A primeira delas é a teoria malthusiana, feita por Thomas Malthus, ok? Na teoria malthusiana, ela fala que os alimentos, né, a produção de alimentos cresceria nesse formato. 1, 2, 3. Já o crescimento da população sempre dobraria de tamanho. Então, ó, se era 1, ia para 2, depois 4, 8, 16 e assim vai. E aí, galera, o que aconteceria na perspectiva de Thomas Malthus? Se a população sempre dobra de tamanho e o alimento não, chegaria uma fase em que os alimentos, a produção de alimentos, não suportaria o tamanho da população. Só que tem um erro. Malthus estava errado em um quesito. Ele não previu que a produção de alimentos também avançaria. Que a tecnologia avançaria. Hoje, por exemplo, no campo, nós temos máquinas, nós temos insumos que fazem com que aquela produção seja mais rápida, mais proveitosa. Ok? Então, o Malthus pecou nisso. Já a teoria neomalthusiana, galera, ela fala que cada vez mais que a população cresce, cada vez mais a pobreza também cresce. Já a teoria reformista, ela está aí para refutar a teoria neomalthusiana. Que não é a população que causa a pobreza. É a pobreza que causa a maior população. Certo? E aí, se a gente parar para analisar a África, por exemplo, ou até mesmo a China, a Índia, nós temos uma população muito elevada. Não é essa população elevada que está trazendo a pobreza. Beleza? Cada vez mais as pessoas precisam mais de insumo. Ok? Se você tem uma população muito elevada, você vai precisar de muito alimento, você vai precisar de uma saúde muito boa naquele determinado local. Certo? Você vai precisar de emprego para todo mundo. Então, galera, as teorias populacionais estão aí para tentar explicar um pouco como que a população está distribuída. Por que a população daquele determinado local é elevada, daquele outro não. O que configura a população daquele local estar daquele jeito, em outro local não. Beleza? Então, a geografia da população, galera, normalmente vai falar sobre essas taxas, sobre esses conceitos demográficos, ok? Sobre a população, o tamanho de uma população, seja ela população absoluta ou uma população relativa. Beleza, galera? Continuação da nossa primeira aula sobre geografia da população. Só que hoje vamos falar um pouquinho sobre a população do Brasil exclusivamente, tá? Nós vamos utilizar aqueles termos, utilizar aquelas taxas, só que vamos jogar para o Brasil especificamente, tá? Falamos um pouquinho sobre o Brasil na última aula, mas agora a gente vai focar nos acontecimentos, principalmente no período de transição demográfica do Brasil.
Mas antes, galera, vamos entender um pouquinho sobre como que é a população do nosso país. Alta população absoluta. Aprendemos que a população absoluta é a população total de um determinado local. Aumento da expectativa de vida nos últimos anos. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer que as pessoas estão vivendo mais. Tá? A expectativa de vida aumentou. Quando a pessoa nasce, a expectativa de anos que aquela pessoa vai viver é maior do que há um tempo atrás. Composta por 5 grupos étnicos, e isso aí é de acordo com o IBGE, galera. Instituto Brasileiro de Geografia. Brancos, amarelos, pardos, indígenas e negros. Tá? Sobre a transição demográfica em si do Brasil, galera. A transição demográfica, ela acontece no mundo todo. Tem alguns países que já passaram pela transição demográfica e alguns países que estão passando e outros que ainda não começaram a passar por essa transição demográfica. Lembra na última aula que eu falei com vocês que há um tempo atrás, há 2 séculos atrás, nós tínhamos uma população que nascia muita gente e morria muita gente ao mesmo tempo. Conforme a medicina avança, nós temos a taxa de natalidade continua alta, mas a taxa de mortalidade diminui. Depois, a taxa de natalidade também diminui, se estagnando novamente. Alguns países já passaram por essa transição demográfica. Beleza? E aí eu dou exemplo principalmente dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos, o Canadá, a Europa como um todo, já passaram por essa transição demográfica. A expectativa de vida está lá em cima, só que a taxa de natalidade também diminui. Isso aí vai causar um problema que nós vamos ver aqui na frente. Galera, sobre a primeira fase da transição demográfica do Brasil. Ela vai ocorrer de 1872 até mais ou menos de 1940, ok? O que acontece nessa fase da transição demográfica? Nós temos elevadas taxas de natalidade, muita gente nascendo, lembra lá o que eu falei com vocês, e também elevadas taxas de mortalidade, muita gente morrendo no período de 1 ano. Isso, galera, representa o quê? Lembra lá da nossa balança da primeira aula? Se nasce muita gente e morre muita gente, essa balança está o quê? Equilibrada. Se você nasce muita gente, mas morre menos gente, essa balança começa a ficar desequilibrada. Ou se morre muita gente e nasce pouca gente. E aí vai depender se nós vamos ter um crescimento vegetativo ou não. Beleza? Você vai estar com a população aumentando ou essa população daquele determinado local vai estar diminuindo. Beleza? No caso aqui, na primeira fase da transição demográfica no Brasil, nós temos um baixo crescimento vegetativo. Beleza? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nasce muita gente, morre muita gente. Medicina não tão avançada. É aqui que nós temos o primeiro censo demográfico. Esse censo que é realizado de tempos em tempos, né? Isso aí pode ser até que caia uma questão sobre isso, porque nós estamos vivendo em 1 ano, em um período de censo demográfico, censo adiado, né? Uma série de fatores que fizeram com que o censo fosse adiado. Tranquilo? E para que existe o censo? O censo está aí para quê? Qual é a razão dele? Bom, se você não estuda, se você não conhece, não sabe a população do seu país, do seu local, tá? Como é que você vai criar políticas públicas, por exemplo, para aquele determinado local? Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade com uma alta concentração de idosos, muito maior do que a concentração de jovens, o meu investimento prioritário vai ser em qual área pública? A área da educação ou a área da saúde? Provavelmente a área da saúde. Então, isso é só um dos exemplos do que para que o censo serve. Para você nortear essas políticas públicas. Tá? Então, isso ocorre na primeira fase, entre 1872 e 1940. Ok? Galera, na segunda fase, entre 1940 e 1970, na segunda fase da transição demográfica do Brasil, começa a mudar a figura aqui. Nós temos elevadas taxas de natalidade ainda, muita gente nascendo, porém, uma queda na taxa de mortalidade.
Galera, lá na nossa primeira aula eu falei com vocês. Essa balança, quando ela está pesando para um lado, no caso aqui ela está pesando para a galera que está nascendo. Isso causa o quê? Um boom na população. Se você tem muita gente nascendo e pouca gente morrendo, de novo, estou martelando nisso, que é muito importante. Você tem um aumento drástico da população. Beleza? E aí chegamos, enfim, na terceira fase da transição demográfica. E aí o porquê nós falamos que o Brasil ainda está passando pela transição demográfica? Porque essa terceira fase, ela dura de 1970 até os dias atuais, ok? E ela é representada como baixa taxa de natalidade. Agora essa taxa de natalidade diminui, galera. E também uma baixa taxa de mortalidade. Novamente, nós temos um baixo crescimento vegetativo. Tá, galera? Pessoal, essa, como eu disse para vocês no início da aula, é uma tendência mundial. Quando eu falo que é uma tendência mundial, é na medida que os países vão se desenvolvendo, eles vão passando pela transição demográfica. Beleza? E o que acontece? Qual é a perspectiva mundial? Se você pega um gráfico, né, uma projeção, pode ser para um período curto, para 2050, você vai ver que a projeção do mundo, o gráfico populacional do mundo é um constante aumento, depois vai se estagnar e vai cair. A população vai começar a diminuir. Na medida que os países fazem sua transição demográfica, a taxa de natalidade diminui, a taxa de mortalidade também, cada vez mais vamos ter população idosa no mundo. Isso já é uma realidade na Europa, no Canadá, por exemplo. Qual o motivo do Canadá ele investir tanto nessa questão de imigrantes, de intercâmbio, de proporcionar atrativos para que populações de outros locais vá habitar o Canadá? Porque tem um termo chamado, que está aqui embaixo, população economicamente ativa. Galera, a população economicamente ativa é a parte da população que vai estar trabalhando. Beleza? Porque quando a gente fala de previdência social, isso aí é um problema que alguns países já estão enfrentando e o Brasil pode enfrentar também, é nessa questão da tendência, né, para o aumento da população idosa. A população idosa se aposenta, correto? E quem sustenta a população que está hoje aposentada? Quem está hoje trabalhando. É a chamada população economicamente ativa. Então há uma preocupação no Brasil e no mundo também, principalmente nos países desenvolvidos, no quesito econômico, beleza? Porque você tem uma queda na população economicamente ativa, beleza? Se você tem uma população majoritariamente idosa, e aí caminhando para essa população idosa ser maior do que a população economicamente ativa, você vai precisar de recursos para sustentar essa população idosa, que necessita da aposentadoria, necessita de um alto investimento em saúde, beleza? E aí, novamente, o exemplo do Canadá nisso. O Canadá, ele estimula muito a migração para o seu território. Por quê? Justamente porque ele necessita de mão de obra, necessita da população economicamente ativa. Ah, mas professor, em outras partes do mundo a população está crescendo muito. Sim, são países que ainda não passaram por essa transição demográfica. Hoje, os dois maiores países com contingente populacional é a China, logo seguida da Índia. A tendência é que a Índia passe a China em poucos anos. São muito próximos a questão da população, número populacional. E aí, à medida com que a vida vai melhorando na China, a China começa a entrar numa transição demográfica, essa população que está crescendo vai se estagnar e diminuir. Uma projeção, novamente, para 2050, diz que a maior população, o continente com a maior população no mundo vai ser a África, porque vai ser a última região do mundo a passar por essa transição demográfica. Antes de começar a queda no número de população
a população vai aumentar drasticamente. Beleza? E aí isso nos lembra lá da última aula, quando nós falamos das teorias populacionais. A teoria reformista, neomalthusiana, tá? Que esse alto número populacional vai transformar aquela população, aquele país, um país subdesenvolvido. Beleza, galera? Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Tranquilo? E aí a gente encerra essa parte de geografia da população. Beleza? Valeu!